Fala, turma! Esse é o podcast de número 3. Aqui quem fala contigo é o professor Henrique Landim, especialista em obras literárias, em vestibulares brasileiros aí que normalmente exigem de vocês essas leituras obrigatórias. Agora vamos pensar um pouco mais a linguagem da Clarice Lispector até adentrarmos especificamente em cada um dos 13 contos. A abordagem literária da Clarice reflete profundamente seu caráter e encaixa, sem sombra de dúvida, no contexto estilístico de sua época, que é o terceiro tempo modernista. É importante você observar que o estilo da Clarice explora mais do que narrar eventos. Ela não está muito preocupada em contar ações. Né? Quando eu digo ações, ela não está afim de contar uma história com começo, e meio e fim com clareza. A Clarice ela foca nas percepções internas dos personagens, conforme ela mesma disse certa vez em uma entrevista. Meus livros não se detêm nos acontecimentos em si, mas sim da reverberação desses no indivíduo. Isto é, o mais importante não é aquilo que está fora do indivíduo, e sim a realidade externa, como ela ressoa dentro desse indivíduo. Então, a Clarice ela quebra com a narrativa tradicional, voltada para eventos específicos, e adota uma narração muito mais introspectiva, centrada nas experiências internas dos personagens e, às vezes, do próprio narrador. Então, eu tenho um ritmo deliberado, semelhante ao próprio Machado de Assis, por que não dizer isso? Então, a Clarice visa explorar a verdade oculta de cada sujeito. Sujeito esse que está ali, mergulhado numa rotina diária, que ela, no livro Laços de Família, nomeia como sendo Laços de Família. É claro que o título desse livro é um tanto quanto irônico. Então, ela, nessa obra, ela apresenta uma estrutura muito introspectiva, que é uma literatura reflexiva, que desafia o leitor a empreender e compreender aquilo que cada narrativa misteriosamente procura explorar e representar para a gente. Então é importante você observar que nessa obra, Laços de Família, ela exige uma postura de você, leitor, um pouco mais delicada, atenta, para você conseguir entender cada uma dessas 13 narrativas aí. A Clarice, então, falando mais um pouco desse estilo clariciano, que daqui a pouco eu entro, por exemplo, no próprio tema da epifania, que é uma das marcas mais comuns desses 13 contos, sempre falarei, 13 contos, 13 contos. Contos, tá, turma? São pequenas narrativas que prezam uma espécie de economia de meios narrativos. Né? O que eu quero dizer é que são poucos personagens, poucos espaços, poucos conflitos, é tudo muito reduzido. Bom, então a Clarice ela tenta alinhar forma e conteúdo. Como assim? Tem um estudioso que disse certa vez sobre ela: é notável a sua habilidade técnica em ajustar forma e conteúdo, dissolvendo fronteiras narrativas para refletir a desconexão profunda na sociedade, ou adotando um ritmo lento para contrastar com a agitação da vida urbana, filtrando os eventos por meio de uma consciência isolada. Eis a solidão do sujeito pós-moderno. Um outro estudioso também traçou alguns comentários e trilhou alguns comentários muito interessantes sobre a Clarice. Ele se chama Luiz Costa Lima. Ele disse o seguinte: simplesmente enganosa, que pode sugerir uma monotonia sem fim, mas que na verdade oculta profundas verdades dolorosas. A clareza esconde seu oposto, e até nas coisas comuns encontramos perguntas que preferíamos evitar. Isso é evidente no conto Uma Galinha, onde uma história aparentemente simples esconde múltiplas camadas de significado. Então, turma, é importante você observar que a Clarice ela tem uma feição especial, uma outra marca aí desse estilo dela, uma feição muito especial para seres frágeis e irracionais, como acabei de citar, o próprio conto Uma Galinha. Isso faz com que ela se aproxime de uma espécie de coração selvagem, que é inclusive o nome de um livro dela e que foi o primeiro romance publicado por ela. Então, ela parece que está em busca de uma espécie de estado primordial de cada um desses personagens. Tá? Então, parece que é um texto que está discutindo coisas bobinhas ali, mas é um texto que ele tem uma simplicidade, em termos de eixos temáticos, enganosa. Tem um outro estudioso também chamado Afonso Romano,
de Santana, que diz o seguinte: é importantíssimo verificarmos sempre o que é a epifania dos personagens, que ele classifica como sendo um incidente iluminador que transforma a existência desse próprio personagem. Eu costumo classificar a epifania como sendo uma espécie de momento de revelação interior. Normalmente esse personagem ele se desconecta do mundo real, passando por essa epifania, que é um estado de elevação que pode às vezes gerar mudança ou não. Bom, então, como eu disse para vocês, é muito comum encontrarmos na obra dela, nesses contos, animais, galinhas, baratas, aranhas, búfalos, leões, cachorros, como se ela quisesse encontrar esse coração selvagem. Isto é, buscando uma harmonia inalcançável no complicado mundo humano. Para mim, um dos melhores contos aí do Laços de Família, inclusive, se chama O Búfalo, que é o último conto da obra Laços de Família. Então, nessa prosa, é importante você perceber, nessa prosa dela, que são esses 13 contos, são narrativas marcadas por uma espécie de liricidade notável. Quando eu falo liricidade notável, eu quero dizer que são textos de muita expressividade, o que lembra, às vezes, uma espécie de poesia. Esse foi o nosso terceiro podcast relacionado à obra Laços de Família, publicado em 1960 pela nossa ilustríssima Clarice Lispector. Eu sou o professor Henrique Landim, espero contribuir com sua jornada de aprovado e aprovado nível. Forte abraço.